volta que o nosso convidado chegou. No programa de hoje, o ex-ministro da Justiça que tem muita coisa pra falar. Alô? Alô? Queria falar com quem? Moro? Oi? Que viagem é essa, véi? Ó, jurista que já mandou muitos larápios para a cadeia. Ó, senador da República pelo Paraná e maridão da dona Rosângela. A primeira vez que eu votei foi na eleição lá em 1990. Votou em quem? Olha, qualquer um que eu tenha votado, eu errei o voto, viu? Com vocês, Sérgio Moro. E a presença também do nosso companheiro aqui da Jovem Pan, o Alan Gani, que está aqui com a gente hoje. Tá aqui, viu? Turma, hein? Você vai fazer a primeira pergunta, então, Moro. Obrigado, Moro, pela sua participação. Achei que vocês iam aposentar aquele vídeo do aniversário. Não, aquele aí é maravilhoso. Ele cantando parabéns pra ele mesmo. Claro, a gente claro. faz igual com o Emílio todo ano. Aquele é inesquecível. Boa tarde, senador. A gente viu a Lava Jato, excelente trabalho que o senhor fez à frente da Lava Jato, ser anulada. Inclusive a OEA recentemente lançou um relatório criticando toda essa anulação, né, de provas, de delações, de políticos aí voltando à cena do crime. E por outro lado, a gente vê a justiça condenando uma mulher, uma cabeleireira, a 14 anos de prisão, porque escreveu ali com um batom numa estátua. Como é que a gente chegou nessa situação, senador? Nessa discrepância tão grande? Bem, primeiro, boa tarde a todos, né? Um grande prazer estar aqui presente. Olha, eu até falo brincando, mas no fundo é trágico. Mas se a Débora, que é essa cabeleireira, tivesse roubado a Petrobras, ela estava livre hoje. Sim. E rica. E agora a gente vê, né? 2 anos que ela está em preventiva, está sendo julgada, não acabou o julgamento, o ministro Fux pediu vista do processo, então isso vai jogar para o julgamento presencial, físico, é bom, porque o caso não deve ser julgado no virtual. E o que eu tenho defendido é o seguinte, é a oportunidade para o Supremo dar um passo para trás e ajustar a pena desses manifestantes do dia 8. Porque quando teve aquela invasão, destruição lá de patrimônio público, ninguém aplaudiu, todo mundo achou aquilo errado, condenável. Agora, quando o Supremo começa a dar lá 17 anos de prisão, 14 anos aí para Débora, para Fátima de Tubarão, né, esse tratamento, ele perde a razão e ele acaba virando o vilão da história. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, isso que eu tenho falado, devia fazer um recuo e jogar essa pena lá para baixo, que seja uma pena de prestação de serviço, com uma pena de prisão de curta duração. Ela, na verdade, tem que ser solta de imediato, porque já está há 2 anos. E tem como fazer isso, né? Eles estão sendo condenados lá, o crime de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Os próprios ministros, quando julgaram dessa forma, teve 2 deles, que foi o Barroso e o André Mendonça, disseram que é um crime só. Ou é um ou é outro. Então não precisa ter essas 2 condenações. Do outro lado, tem um dispositivo lá no Código Penal, que é o 29, parágrafo 1º, que diz o seguinte, se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Então tem instrumentos para fazer isso. Faria bem ao Supremo não só para essas pessoas, porque são pessoas simples, eu visitei na prisão, inclusive, são pessoas que se exaltaram, erraram, mas levadas ali para aquela lógica da turba de violenta emoção, acabaram se excedendo. Mas 14 anos é cruel, né? Eu acho uma crueldade e gera esse contraste que você bem falou, porque e os ladrões, né, do dinheiro público que estão sendo soltos aí por conta, para mim, a reviravolta política, não tem nada de jurídico nessas anulações, é absolutamente ali discutível e está impactando a imagem do Brasil lá fora, né? Porque o Brasil estava sendo elogiado na época do Lava Jato, estão fazendo a lição de casa, vamos investir no Brasil. Muita gente, Emílio, falava para mim, vou começar a investir no Brasil, porque antes, para investir lá, tinha que pagar propina, e agora a coisa estava mudando. Aí o que o empreendedor quer? A pessoa que vai investir, ela não quer ficar pagando suborno aí para político
para gestor público, agente público. E agora a gente está retrocedendo. Na Transparência Internacional, né, que é aquele órgão que acaba fazendo o ranking da transparência internacional, que mede os países mais corruptos e menos corruptos, 180 países, o Brasil está na pior posição da história. 107º, ao lado de países, e aqui sem preconceito, que não são exatamente considerados um paradigma de integridade, né? Alguns países africanos, alguns outros países da América do Sul aqui com uma imagem muito negativa. E eu digo para todos nós, não somos isso. O Brasil não quer ser isso. O Brasil não quer jogar uma cabeleireira que passou batom numa estátua, 14 anos preso. E o Brasil não quer ver gente como Sérgio Cabral fazendo gracinha como influencer quando roubou metade do estado do Rio de Janeiro. E todo mundo sabe disso. Ninguém foi inocentado nesses casos da Lava Jato. Então, mas isso aí não é de regime autoritário? Por exemplo, o cara ele dá essa pena para dar o exemplo. Exatamente. Ele exagera muito na pena pro cara falar, opa, se tá assim aqui eu vou ficar quietinho. Exato, não é mais para isso do que realmente ser uma pena, tá dentro da... Eu sempre pensei assim, cada pessoa é um fim em si mesmo, né? Então, tem gente que quer punir rigorosamente lá os manifestantes porque quer sinalizar para 26. Tem gente que quer punir porque teve a ditadura lá atrás, né? Que cometeu os seus crimes também e não foram punidos, e aí querem descontar na Débora ou na Fátima de Tubarão. Cada pessoa tem que ser tratada pelo que ela fez e na proporção do que ela fez. Pode ter essa lógica do exemplo que você mencionou, mas eu acho que isso faz muito mal ao Supremo Tribunal Federal insistir nesse rigor excessivo para essas pessoas. E olha, Emílio, porque eu sempre fui um juiz rigoroso, né? Eu, 22 anos juiz, a gente era considerado mão pesada. Agora, não dá para tratar uma pessoa que pintou batom na estátua, e quem vai acabar pagando por isso a longo prazo é o próprio Supremo Tribunal Federal. É um desgaste da imagem do tribunal esse tipo de tratamento. Você acha que ele voltou atrás agora pela opinião pública? A opinião pública, não é possível você concordar com essa pena, né? Não é possível. Eu acho que o ministro Fux, que está nessa turma de julgamento, pediu vista, uma sinalização de que é possível que haja uma divergência, que ele vai abrir uma divergência ali dentro do tribunal. Vamos ver, né? Não dá para prever o que vai acontecer, mas pelo menos vai ter também um julgamento, que é importante nesse caso, ser presencial, não virtual, né? Então os ministros que vão lá e digam, né, fisicamente, sendo filmados, que 14 anos para cabeleireira é uma pena adequada, né? Assunto, esse ônus. Mas eu espero, e aqui, né, acho que todo brasileiro roga que o Supremo tenha aí, faça justiça. Sim. Né? Justiça e aqui um pouco de misericórdia também, mas principalmente justiça para rever essa pena. E o próprio ministro Alexandre, embora ele já tenha dado voto, ele pode voltar atrás. Sim. Enquanto não acabar o julgamento, ele pode voltar atrás. E se ele fizesse isso, liderasse essa mudança de diminuir a pena, acho que todo mundo aplaudiria. Haveria um consenso de que o movimento é esse mesmo, vamos pacificar o país e não vamos usar essas pessoas como exemplo, não vamos usar essas pessoas para fazer aqueles que defendem, né, o rigor excessivo, para pensar em 26 ou pensar lá na ditadura que já está lá atrás na história. Mas, senador, essa questão aí, para não fugir um pouco do que o Emílio falou e o que o senhor acabou de falar, que sirva de exemplo, você não está vendo que talvez esse exemplo seja o exemplo de não faça nada que a gente não queira, senão, olha aqui, a gente vê que manifestações não têm mais força, como tinha antigamente, talvez por conta de atitudes como essa, que a pessoa fica com medo de manifestar, sabendo que não fez nada demais, não faria nada demais, ou no futuro não fará nada demais, somente manifestar pacificamente, e mesmo que naquele 8 de janeiro tenha tido pessoas que depredaram e fizeram coisas que não deveriam ter feito, mas você não acha que as pessoas já estão com medo de se manifestar e publicamente, não só indo às ruas ou nas redes sociais, por conta de atitudes como essa, de uma falta de proporção que a gente nunca viu antes? Eu até entendo um pouco o Supremo Tribunal Federal, porque é uma reação, né? Ele foi atacado, teve invasão, então a reação com a emoção
muitas vezes acaba sendo uma consequência. Mas era um momento, 2 anos depois, é o momento da gente olhar para frente e evitar esse tipo de... A gente quer estar numa democracia plena, né? Não Sim. em algo limitado, e de fato as pessoas hoje têm medo. Eu não defendo nenhum excesso, né? Eu nunca ofendi ministro Supremo, eu nunca ofendi, ataquei a instituição, nem nada, mas está na hora de fazer aquele recuo para a gente normalizar, né? A liberdade de crítica tem que existir. Sim. E as pessoas têm que ter a possibilidade de se manifestar sem estar com medo de desagradar X ou Y, seja o ministro Supremo, seja um senador, seja o presidente da República. A democracia é vibrante e os assuntos públicos têm que ser debatidos veementemente. E com humor também, né? Sim. Faz parte. Ô senador, aproveitando a ramificação até desse caso aí, né, que é realmente, né, o DNA de tudo isso, como que você vê como jurista, né, além de senador, a história do julgamento do Bolsonaro com o Zanin e Flávio Dino, e o que você acha que vai acontecer com esse julgamento, na sua visão? Só antes de falar nesse julgamento especificamente, mas entrando já nesse mérito, eu acho também assim, os manifestantes do 8 de janeiro, isso não tem nada a ver com a questão relacionada ao Bolsonaro, né? Então não pode punir lá com 14 anos por conta do Bolsonaro. Esqueça Bolsonaro. Então, porque tem gente que fala, não pode beneficiar essas pessoas porque vai ajudar o Bolsonaro. Esqueça Bolsonaro, pense nessas pessoas, né, como elas mesmo, pessoas com direitos, com dignidades. O julgamento, a minha avaliação, também falei publicamente sobre isso. O melhor que o Supremo poderia fazer nesse caso, pega o caso e manda para a primeira instância. Primeiro, não tem um deputado federal só, que é o Alexandre Ramagem, entre os denunciados. Nenhum outro tem foro privilegiado, ou pelo menos exerce mais função que atrai esse foro. O Ramagem, ele foi denunciado, mas os atos que são imputados a ele são anteriores ao exercício do mandato. Então também isso não fixaria a competência do Supremo. E esse julgamento, ele ficou tão politizado, né, que todo mundo acha que já está definido o que vai acontecer. O Supremo pode pegar isso e mandar para a primeira instância. Até porque o Lula foi julgado em primeira instância. Né? O Lula passou por quantos juízes? Ele foi julgado por mim, depois pela minha colega que me substituiu em outro caso. Foi julgado no Tribunal de Apelação. São mais 3, Mais né? 3. Brasília. E depois o STJ, 5, né? Ministros mantiveram. Depois veio essa reviravolta, a meu ver, política de anulação das condenações. Mas eu acho que ele teve direito, né? Até o momento que ele foi condenado e tudo, teve ampla defesa, teve devido processo. Muita gente falava lá na época, Emílio, você tem que prender o Lula, tem que prender o Lula. Não, eu nunca decretei a preventiva dele. O que aconteceu quando foi confirmada a condenação dele pelo tribunal, o tribunal é que mandou, inclusive, prender, mas aí aplicando a jurisprudência da época, fez o certo o tribunal e a gente mandou cumprir. Né? Mas ele não pode reclamar de nada que não teve ampla defesa. Depois ele foi favorecido por essas reviravoltas, bem, segue adiante, vamos olhar para frente. Mas nesse caso do Bolsonaro, o melhor que o Supremo poderia fazer para ele mesmo, manda o caso para a primeira instância e se livra dessa batata quente, vai ser julgado, vai poder julgar ainda em recurso, porque de fato a manutenção do caso no Supremo é questionável, porque nenhum deles tem mandato. Agora eles mudaram a jurisprudência recentemente para dizer que continuam, mesmo após o mandato, mas parece também aquela mudança meio de ocasião, né? Perfeito. E aí tem os ministros lá, que o ministro Flávio Dino, quando ele era político, ele deu declarações lá pesadas, né? Contra o Bolsonaro. E, evidentemente, isso impacta a imagem lá de uma possibilidade de um julgamento imparcial. Então, se livra disso, manda lá para a primeira instância. O próprio Zanin, que era advogado do... O próprio Zanin, todos eles ali têm questionamentos, porque esse julgamento não é só o Bolsonaro sendo julgado, também, de certa maneira, é o próprio tribunal. Mas os 34 vão. Os 34 que estão lá vão ser condenados. Isso é óbvio, né? Não é óbvio isso aí? É lógico. Isso que todo mundo pensa. Julgamento. Isso que todo mundo pensa e essa é a aparência, na percepção generalizada. Por isso que o melhor para eles seria simplesmente, vamos se afastar desse caso, manda para a primeira instância, julga lá. Eles vão ter poder ainda recursal para decidir o caso, mas vai cair com o juiz, vai distribuir, ninguém sabe quem é o juiz, e vai ter um julgamento normal ali. São acusações graves que ali são feitas, mas tem direito a um julgamento justo.
Perfeito. Aí tem a discussão, houve golpe, não houve golpe, houve tentativa, não houve tentativa, só foi plano, houve alguma coisa, desistiram, como tentativa de golpe tem punição? O crime é a tentativa de golpe mesmo, né? A grande discussão de mérito nesse caso, a meu ver, que o Supremo vai ter que resolver, é se chegou a haver tentativa ou não. Então, mas porque juntaram uma coisa a outra, né? Eles juntaram um monte de fato, que é aquelas ligações e não sei o quê, a minuta, aquela coisa toda com esse 8 de janeiro. Eles juntaram um negócio no outro e falaram, isso aqui é uma coisa só. É isso que eu entendi. Sim, esse do 8 de janeiro, aí eu posso falar com mais tranquilidade, porque eu conheço bem o caso, porque a gente estava na CPMI lá, né? E não existe, e não surgiu também na denúncia, não foi apresentada, uma evidência de que tinha um maestro ali por trás do 8 de janeiro. Para mim, as pessoas se exaltaram. Se houve um artífice daquilo, alguém comandava tudo, a prova ainda não apareceu. Pode até ser que, de repente, surja. Mas por hora, não. Agora, até aí tem que avaliar o Supremo se aquilo que aconteceu em novembro, em dezembro, se aquilo já bastaria ou não para configurar uma tentativa de golpe. E essa é a grande questão jurídica desse caso. Mas o que seria melhor, então? Já que é uma situação também controversa, manda lá para a primeira instância para resolver. E o Supremo se livra disso e o país olha para frente. A gente está vendo aí dos problemas da economia, né? Vamos entrar numa recessão. O Lula fazendo essas coisas aí, emprestando dinheiro do trabalhador para ele mesmo, né? Tava ouvindo essa é boa, essa eu gostei. Eu gostei dessa. Então, Moro, achei boa essa ideia. Uma coisa que a gente até comentou aqui no Pânico, eu lembro, ficou bem na minha cabeça, o Palocci. Ele fez ele foi réu, confesso. Não, um monte, porra. Não, mas ele é um exemplo que foi réu, confesso. Aí, o próprio Cabral, ele acho que devolveu o dinheiro. E aí depois anularam e ele recebeu de volta. Assim, me explica, porque para a visão de um economista isso é muito confuso. Alguém fala assim, eu roubei, roubei, tá aqui o dinheiro, tá de volta, tem a prova lá que foi validada, e aí depois voltam atrás. Me explica um pouco como que funciona a justiça nesse sentido. Como eu disse, né, eu entendo que não tem uma razão jurídica para essas anulações, né? É um movimento político. Não estou acusando aqui o tribunal de nada, mas existe um contexto político do qual o Lula está na presidência e o país andou para trás em termos de combate à corrupção, de prevenção à corrupção, que vai muito além da Lava Jato, né? Por exemplo, começou lá atrás quando reviram aquela questão da prisão em segunda instância. Continua quando começam a estender o foro privilegiado. E na própria legislação aprovaram algumas leis que foram ruins. Nova lei de abuso de autoridade é ruim, enfim. Mas essa situação, ele fez um acordo, ele confessou, ele admitiu, devolveu o dinheiro. Como é que vai dizer que isso é nulo? E por que isso é nulo? Como é que pode ser isso nulo? Ainda que aqueles fatos que afirmam fossem verdadeiros e não são, que a gente estaria tramando e estaria combinando as coisas, não tem nada disso nesse caso. Alguém foi lá e confessou o crime e fez o acordo. Então ele confessou. A partir daí, ainda que tivesse um problema para trás, é um novo ponto de partida. Então como é que você vai tratar dessa maneira esse tipo de caso? E gera essa situação. Agora vai fazer o que com o dinheiro? Vai devolver para eles? O dinheiro que ele admitiu que roubou? É o dinheiro que ele admitiu receber de suborno? Ele tem direito a esse dinheiro, de alguma forma? Enfim, vejo com olhos negativos. Isso tem acontecido ali, com votos vencidos no Supremo Tribunal Federal, que a gente respeita, a gente vê, lamenta. A gente tem que retomar essa agenda anticorrupção. Esqueceram, né? A corrupção parece que ela acabou. Eu tenho feito alguma coisa. Lá no sul, né? Diz que agora, ó. Eu não posso falar, depois eu falo pra vocês, fala em particular. No backstage. Em particular, escreve uma carta. Eu vou escrever uma carta pra vocês. Corrupção parece que esconderam. Aliás, não, parou de falar. Não tem mais corrupção. Não tem mais. Ninguém levanta mais. Não tem mais corrupção no Brasil. E nem crime, né? Aliás, o Brasil agora. Aliás, você sabe que tem uma frase bonita que fala o seguinte: a paz do Brasil é a corrupção. Ou a corrupção é a paz no Brasil. É isso, Sérgio Moro? Você acha que a corrupção traz essa paz maravilhosa ao país? Ninguém reclama, tá todo mundo bem. O Pix tá pingando. O problema é que quem pode reclamar às vezes não tem muita voz, né? Que são as pessoas lá que são prejudicadas
o medicamento que falta na saúde, a obra pública que nunca termina, né? Que outra maldição do Brasil é essa, a obra pública que se eterniza. Aí você vai ver o motivo, os aditivos, sempre um problema. Nunca acaba aquilo lá porque é uma fonte, muitas vezes, de recurso que acaba indo lá para a corrupção, fora a própria ineficiência. A gente tem que tentar retomar, o momento é difícil. Eu apresentei até semana retrasada um projetinho, até para tentar botar isso no debate, que foi daquele caso do deputado federal lá, o Janones, né, que confessou um crime também. Aquilo também é louco aquilo lá, né? Rachadinha, né? Que assim, você nomeia um servidor pro teu gabinete e você pega o salário dele, parte, né? Então, assim, você divide com a turma, né? Isso é crime. Ele confessou, fez um acordo de, como chama, não persecução penal, em que ele tem cumprido determinadas condições, mas continua no mandato. Não dá, né? Eu acho que tem uma quebra de confiança. O projeto que eu apresentei diz, pode até fazer esse acordo. Eu acho que não deveria poder nesses casos. Mas se for fazer, tem que renunciar ao mandato. Ou renunciar ao cargo se não for mandato. Porque é imoral, né? Sim. É imoral. Pelo menos imoral né? Você dá um salário e pede de volta. E ainda ele foi. Agora eu vi um vídeo que ele mandou dizendo que não. Que ele, não. Ele tem um vídeo que ele confessa. Sim. E agora ele falou: não, eu não confessei. Isso é fake news. Que vocês estão. Tá bom. Isso isso não fala que é inteligência. Então, o senador, a impressão, né, com tudo que a gente está conversando aqui, a impressão que a lei funciona para um lado só. Essa é a impressão que passa, e eu queria perguntar até da tua perspectiva de político. Você acha que a gente está lendo dessa forma porque parece que assim, os punidos são aqueles que pensam mais pelo viés da direita. Da gente fazer aquele sistema aqui, não, vamos mandar um recado ali para os manifestantes, embora a gente ache assim, que é vandalismo, mas é um absurdo o número de não sei quantos anos ali de prisão. Aí você tem a figura do Bolsonaro ali sendo no julgamento. Na sua opinião como parlamentar, a direita, ela está sendo perseguida? Bem, tem tido esses processos e, em sua maioria, acabam sendo contra políticos do espectro da direita, né? Do lado da direita. Tem também, né? Esse próprio caso do Janones, acho que o melhor teria se não fazer esse acordo, ou fazer um acordo mais duro. Enfim, a gente não pode ter o sistema funcionando dessa forma e esse tipo de situação acho que acaba prejudicando a própria pacificação do país. E não pode ser baseada, né, como disse, em corrupção. O que a gente tem que caminhar para tentar normalizar as coisas, e um passo importante o próprio Supremo poderia dar. Como disse aqui com esse julgamento da cabeleireira, da Débora, que poderia diminuir a pena para algo mais razoável. E vamos olhar para frente, né? São 2 anos ainda que teremos longos. 2026 está aí, o ano eleitoral, mas está na hora do Brasil começar a entrar nos eixos sem corrupção, né? Sem corrupção. Ô, Moro, você tem... Que foi uma barata? Não, o Helber quase passou na frente. É o Helber. Quer tirar a sacolinha. Ô, Moro, eu queria saber, a gente tá vendo aí... A gente tá incomodando a sacolinha. Pois não. Sacola incomoda. A gente tá vendo aí a questão da Carla Zambelli, que pode ser caçada e até mesmo presa, talvez. E a gente viu, na época mesmo da eleição, que isso aconteceu com o Dallagnol e talvez aconteça agora com a Zambelli. Você tem medo de uma hora chegar em você? Porque lá atrás foi dito, né, que a gente sabia que a turma tá querendo te pegar também. Vamos falar a verdade aí. Você tem medo de chegar até você, isso, alguma cassação, acharem alguma coisa que talvez dê pano para manga para uma possível cassação sua? Bem, tentaram cassar meu mandato, sim. Com uma acusação que era absolutamente falsa, sim. Não tinha nenhuma procedência, o direito estava do nosso lado, mas ficou toda aquela ameaça um bom tempo, né, em cima da nossa cabeça, e a gente conseguiu a vitória tanto lá no Tribunal do Paraná, como também no TSE lá em Brasília. O direito sempre esteve do nosso lado, mas evidentemente também houve a necessidade de uma construção política, porque haviam os perseguidores políticos, né, que buscavam influenciar indevidamente os tribunais acabaram não se influenciando nesse caso, né? Eu não vejo assim um risco ao meu mandato no momento, mas a gente tem que defender que o país vá para uma pacificação.
O que a gente tem hoje também, que a gente está vendo, né, é essa escalada do crime organizado, essa escalada do crime violento que acontece em todo lugar. Tem chocado esse caso aqui em São Paulo, do latrocínio, do ciclista. Acontece em outros lugares, mas esse aqui foi filmado e chocou todo mundo. Ataque à delegacia para resgatar líder de crime organizado. Eu sou ameaçado, né? Você perguntou da cassação, mas eu sou ameaçado pelo PCC. Uma retaliação ao trabalho que a gente fez lá no Ministério da Justiça. Você deve andar com segurança, né? Você tem que andar com segurança. A gente tem segurança, sim, providenciado, né? Porque, e eu estou na comissão de segurança, então, lá do Senado. Então, a gente, apesar, né, das ameaças, a gente continua defendendo o rigor contra a criminalidade organizada e contra o crime violento. Que era a tua pauta, como ministro, que era a segurança pública. Aliás, a minha pergunta é, você acha que o policial prende mal? Então, essa foi uma frase absolutamente infeliz do Lewandowski. Ele voltou atrás, né, parece, depois de 4 dias que a opinião pública vê, ele tentou explicar, mas e a polícia prende mal? Não, acho que o que acontece hoje, né, e não dá para generalizar, porque tem juízos rigorosos também contra o crime organizado e contra o crime comum, mas está havendo um erro da justiça, principalmente nessas audiências de custódia. A pessoa é presa, em flagrante, levada ao juiz, o juiz decide se ela fica presa ou não. 40% dos casos está sendo colocado em liberdade. E vários desses casos, a gente ouve muita reclamação de policial, os policiais reclamam, olha, às vezes eu prendo por um crime pequeno, um furto. Só que já tem antecedente. Só que vai ver, ele já foi preso várias vezes. E aí é solto de novo. Você gera aquela sensação de enxugar gelo. O caso do ciclista que você falou, muito, né? O do ciclista, a Manhinha lá. A Manhinha, O próprio cara que cometeu o crime, ele já tinha sido preso. Eu apresentei um projeto, ano passado teve um projeto que eu relatei no Senado Federal, que é um bom projeto até que foi apresentado pelo então senador Flávio Dino. Eu peguei esse projeto, até porque essa é uma questão suprapartidária da gente poder combater a criminalidade. Relatei esse projeto, nós aprovamos no Senado, que basicamente vai tornar mais difícil a soltura em audiência de custódia. Inclusive diz lá, caso de já foi solto uma vez, não pode ser solto de novo, tá? E tá na Câmara, vamos ver se é encaminhado para ser votado em tempo breve. Vai ter um evento amanhã em Brasília sobre segurança pública, que eu vou estar presente, inclusive. Vai estar também o secretário Derrite, vai estar presente lá. O projeto da Saidinha. Do projeto da Saidinha. Você viu quantos saíram, né? 1000. E vai sair mais. 1000, ainda, ó. 1000 saíram. Eu vou fazer um break rapidinho. Muito obrigado pela sua audiência, hein? Audiência muito boa hoje. Sérgio Moro está aqui. Os caras falando que não gostam de você, mas a audiência tá boa. Por que será? Então. Fala que você traiu o Bolsonaro, e não sei o que, mas estão tudo assistindo aqui, Moro. O que você acha que é isso aí? Prestígio. Hã? Não é prestígio, né? Prestígio. O Moro tá com moral, hein, Moro? A turma do Bolsonaro não gosta de você? A turma mais radical? Acho que nós já fizemos a nossa convergência ali em 22, quando eu apoiei no segundo turno. Foi no debate. Veja, eu não tive o apoio do Bolsonaro para ser eleito senador. Exato. Ele tinha o seu candidato, trabalhou contra a gente. Mas eu achei que naquele momento, embora eu mantenha minhas divergências com o Bolsonaro, eu também tenho a capacidade de vir aqui e dizer, olha, tem direito a um julgamento justo. Né? E do outro lado, eu acho que essas divergências ficaram superadas ali quando a gente... Superadas não, elas existem, mas assim, é uma coisa que a gente pode... Cada um defende, tem o seu argumento, mas aquela briga que tinha antes, acho que ela acabou. Muito bem. Vamos ver como as coisas evoluem. Vamos saber, eu tô curiosíssimo para saber Você quer corte? Não é corte. Ele quer corte. Quando fala divergência... Deixa eu só fazer um break. Então vou fazer um break. Ó, no Instagram, SF_Moro, para você poder seguir. Tem quase 3 milhões de seguidores. O senador Moro aqui conversando com a gente. O Sérgio Moro batendo um papo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Vai lá, o Reginaldinho. Continuamos aqui nas plataformas. Então, esse assunto, até o Lula falou. Agora, o Lula ele é defensor da segurança, ele está muito preocupado. Eu acho que essa é a pauta e sempre foi. República do... A pior coisa do Brasil é a segurança. É o jeito que a gente... Em qualquer cidade grande, a gente sempre... No interior ainda tem uma vida mais tranquila, eu acredito. Mas grandes cidades todo mundo está preocupado. Tem mais sul, norte, é todo mundo preocupado. Você acha que esse Bukele, isso que ele fez lá, você acha que tem como fazer no Brasil? Ou seja,
fazer presídio e zero de... Não tem mais. Poucas Bandido ideias. vai pra cadeia. Diz que 800 e poucos dias sem um homicídio lá em El Salvador, né? Você acha que aqui no Brasil... por causa do sistema de Bukele de segurança máxima. Que é meio segurança do tolerância zero, né? Mas é meio... Não tem direitos humanos, não tem nada. Chegou, não tem visita Vaticano, íntima, não tem nada. Tem algumas coisas que dá para fazer. Por exemplo, quando eu fui lá ministro da Justiça e Segurança, a gente acabou com as visitas que tinham nos presídios federais de segurança máxima com os líderes do crime organizado. Então, vai ter visita, sim, mas é no vidro, com o vidro separando, no telefone e alguém monitorando. Porque eles usavam essas visitas íntimas, sociais, para mandar recado para o crime. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu não conheço bem em detalhes ali como é que esse do Bukele está funcionando. Eu vejo os vídeos, né, os presídios e tal. E El Salvador, de fato, era um dos países mais perigosos do mundo e ele foi bem sucedido nisso. É uma preocupação que tem, olha, todo mundo defende que bandido seja preso com rigor. Tem que tomar cuidado só para também não condenar um inocente. Então, como é que foi o sistema lá? Agora, aqui no nosso, o que a gente tem que fazer? Tem que acabar. Esse negócio da saidinha acabar foi uma medida positiva. Ela tem ainda a saidinha porque a lei penal mais grave não pode voltar atrás, não pode retroagir. Né? E aí assim, a gente não pode também abdicar disso, porque é uma garantia fundamental. Você imagina lá, a pessoa comete um crime, lá adiante muda a lei para aumentar a pena e aplicar retroativamente. Então a lei mais grave nunca pode retroagir. Esse é um princípio universal, né, de país democrático. Então uma pena, mas com o tempo vai acabar essa saidinha para todo mundo. E ela vai diminuir cada vez mais com o tempo. Mas esse era algo que tem que fazer. Nós temos que corrigir a audiência de custódia que está dando problema. Tem que voltar a ter condenação em segunda instância. Tem que dar condições à polícia, né, para fazer o seu trabalho. Temos que ter centros unificados de inteligência. Tem muito que pode ser feito. Infelizmente, nessa área, apesar desse novo discurso do Lula, o governo é paralisado. Ele não encaminhou, Emílio, um projeto. Então, mas o que esse Bukele falou, eu não sei se vocês acompanharam, ele disse o seguinte, ele falou, se no Brasil o crime organizado está dessa maneira, é porque ele já entrou na política, ele já está dentro do país, o crime organizado. Nenhum país forte tem crime organizado dentro dele. Se você for ver onde existe o crime, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, apesar de ser um grande consumidor de drogas, não tem facção dentro dos Estados Unidos como tem aqui. Aqui tem PCC. Advogados, e fala políticos, né? Fala-se infiltrados. Eu acho que o diferencial tem mesmo... Tem espaços do Brasil, tem espaços que já estão dentro dessas facções. Por quê? Ele fala que porque o Estado é fraco. Porque se o Estado é muito forte, ele falou, qualquer Estado... Ele tem exército, ele tem como combater o crime. Só não combate porque ele já entrou no Estado. É isso mesmo ou não? Você que esteve lá, né? Eu vi essa frase dele, é muito impactante. De fato, né, nós temos facções aqui que têm controle do território. Então, quando um Estado perde o controle do seu próprio território, é um sinal de uma grande fraqueza. Nós temos que rever tudo isso, né? Nós temos que adotar uma política severa de segurança pública. Foi o que a gente começou a fazer lá em 2019 com o ministro. Depois eu acabei tendo que deixar o governo, a gente não conseguiu ali sair adiante. Mas dá para ter muito melhores resultados e passa por isso. Tem que prender os criminosos, a pena tem que ser efetiva, a pena tem que ser certa e tem que acabar com esses tratamentos que muitas vezes acabam gerando essa sensação de impunidade. Alguém que matou alguém, né, homicídio, feminicídio, latrocínio, tem que ir preso e ficar lá. Né? Se não é pena de morte, eu sou contra. Acho que o risco do erro judiciário é muito grande. Mas tem que ter penas mais longas. Não dá aqui, como foi o caso daquele rapaz que foi notório lá, o Guilherme de Pádua, que matou a artista, a colega dele, a Daniela Pérez, né? Destruiu. Né? Ficou solto. E ele ficou 7 anos preso em regime fechado. Morreu depois, então dá pra gente falar. A lei ela é muito frouxa em relação Então não pode 7 anos ser preso por um assassinato. Aí o que vai acontecer? A gente está vendo essa disseminação do crime. Os criminosos não estão com medo hoje da justiça, daí não ficam com medo da prisão, porque as prisões não são bem controladas, e sabe que ele fica há pouco tempo, já vai estar fora e continua. O que funciona para o combate ao crime, isso é antigo, é diminuir a oportunidade,
e aumentar o risco. Porque o crime, fora o crime passional, é uma atividade racional. Então a pessoa tem que saber que se ela cometer um crime, ela vai ser pega, vai ser punida e vai ser punida rigorosamente. Isso que é importante. E não vai compensar. Não precisa, talvez, chegar no mesmo nível lá do Bukele. Eu não conheço ali os detalhes, né? Porque eu acho que a nossa situação não está igual como era. Está ruim a nossa situação, mas não é a mesma coisa que era o Salvador. Pô, você não viu? O cara com o helicóptero da polícia com arma de guerra. Matou o copiloto. Moro, deu um é tiro arma na cabeça. É arma de Mas guerra. é que- Só que a gente nunca acha. Ele falou, não, o Brasil não... Tá o Brasil, tranquilo. O Brasil não vai assim acontecer. mesmo. O Brasil assim não... mesmo. Aqui no Brasil... Não... Meu, aquilo é arma de guerra. Não é... Não Sim, é, sim, ó. sim. E o cara tira de dia. Não, sim, mas Pô, é tá que em El brincando. Salvador a coisa tava... E nos Tava Rio de Janeiro, dominado Mas por- a coisa polícia aqui não tá some. também, Moro. A polícia não Não, entra. a situação tá ruim e a gente tem que mudar o rumo e ser extremamente rigoroso. Agora, talvez não precisamos do remédio naquela severidade toda que ele adotou lá. Acho que a gente pode dar passos na direção certa, porque, por exemplo, nós temos áreas controladas por criminosos territorialmente, mas não é todo o país. Lá em El Salvador era uma bagunça só. Era um país praticamente destruído pela criminalidade e pelas gangues. Aqui, se a gente não tomar providências, é o que vai acontecer com o Brasil. Então a gente tem que mudar completamente a nossa política pública de segurança. Senador, e não vai acontecer nesse governo. O problema está na lei ou na aplicação da lei? E como que se daria essa mudança em termos práticos? Teria que vir de cima para baixo, na justiça, por exemplo? É um misto de duas coisas. Precisamos de leis melhores, tá? Mais severas, mas precisamos também que os juízes sejam mais rigorosos na aplicação da lei. E como mudar essa mentalidade? Acho que, por exemplo, fazendo programas como esse, o debate, o discurso, temos que mudar nossas faculdades de direito, porque na faculdade de direito ainda predomina muito o pensamento, o criminoso é uma vítima da sociedade, é um coitadinho. Um dos livros mais lidos nas faculdades é em penal é o Michel Foucault, de Vigiar e Punir. Foucaultzão lembra de trás para frente. Ele é de frente para trás, de trás para frente. Mas é absolutamente anacrônico já, respeitando o trabalho que foi feito dele, não querendo desmerecer, mas a gente precisa de um outro tipo de filosofia, uma filosofia de lei e ordem, uma filosofia que cometer crime é errado, e a gente precisa do exemplo de cima. Quem pode mais fazer isso são os tribunais superiores. O que não pode, como eu peguei um caso esses tempos aí que foi amplamente noticiado, é de ter que devolver helicóptero para traficante de drogas. Ou um motorista aqui, um caminhão com 800 quilos de cocaína e foi colocado em liberdade lá num tribunal superior. Com o argumento, não tem nenhum indicativo de que ele é membro do crime organizado. Mas peraí, qual motorista que vai... Qual quadrilha que vai colocar 800 quilos de cocaína no caminhão e o motorista não é alguém de confiança da quadrilha? Claro que é. Então tem que ter mais rigor, tem que ter mais severidade e não severidade com as pessoas erradas lá dos manifestantes. Sergito, num passado recente, você estava disposto a entrar na presidência da República. Tive sua movimentação aí, acabou meio que patinando com todo respeito. Você ainda tem essa vontade? E o que você acha desses possíveis nomes aí, se é que o Bolsonaro vai ficar inelegível? Bem, ali na época eu imaginava que o país precisava de uma alternativa naquela polarização. O partido que eu estava, que era o anterior, não é o atual, puxou meu tapete, e aí realmente não tem como você ir para frente sem partido. Mas talvez também tivesse polarizado demais entre os dois e, de qualquer maneira, não teria sido bem sucedido, quem sabe. O plano hoje é diferente. Eu olho muito lá para o meu estado, do Paraná, e fico com receio do pior cenário possível em 26, que seria uma reeleição do Lula. E eu acho que tem que proteger o meu estado, né? Eu tenho um dever com o meu estado. Pode ser, e é uma decisão que eu vou tomar mais à frente, que eu busque lá o governo do estado do Paraná. O governo? O governo, né? Mas é uma decisão que vai ser tomada mais à frente, porque eu estou focado no meu mandato agora de fazer o meu trabalho. Agora, nacionalmente, também vou ajudar alguém a derrotar o governo do PT, do Lula, porque eu acho que o país não merece mais 4 anos não merece nem 2, né? Que a gente tem ainda 2, mas pouquinho. Enfim, faz parte da democracia esperar o final do mandato e trocá-lo nas eleições,
A não ser que aconteça alguma coisa Acho diferente. que você deu uma resposta aqui, hein? Parece que ele quer um Ratinho Júnior. Então, mas ali... né? Não, são vários nomes que têm sido apresentados, né? O Bolsonaro tem a questão se vai estar elegível ou não vai estar elegível. Claro que se ele recuperar, ele é um forte candidato. Mas temos aqui o governador Tarcísio, que tem, né, pelo menos o que eu ouço feito, uma bela gestão. Temos lá o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, que é um nome duro, né, firme na segurança lá de Goiás, inclusive, uma referência à segurança pública. É o que as pessoas estão clamando, principalmente, inclusive também do meu partido. Tem lá também o governador do Paraná, que está se colocando como nome, o Ratinho Júnior. Pode ser aí uma alternativa. Tem o Zema. É verdade. O problema é quando você... Tem bastante gente, mas tem que combinar, né? O problema é quando pergunta isso, se você não fala o nome de um, depois eles ficam, eles ficam chateados. Eles ficam chateados. Eles ficam chateados com você. Então, acho que todos esses nomes têm seus predicados. Faltou você falou. O Eduardo Bolsonaro, que inclusive não está mais no país. E até uma boa pauta. Ele pulou do cavalo. Por que você achou dele pular do cavalo? O que você achou dele ficar lá nos Estados Unidos? Uma decisão que ele tomou, e ele tem as razões dele, e reflete um pouco essa insegurança jurídica que nós estamos tendo hoje em dia. Então, assim, não sei se tomaria a mesma decisão, mas respeito a decisão dele. Eu não vou criticar. Prático, senador. Pode ter algum efeito prático, seja jurídico ou político? Ele está mais próximo daquela comissão do judiciário dos Estados Unidos? Talvez tenha sido esse o plano dele, ou talvez se resguardar de um possível sanção contra ele aqui. Não, efeito jurídico não, né? Ou tem uma questão política dele estar lá e mais próximo daquelas pessoas. Mas eu não sei se tomaria a mesma decisão, mas respeito a decisão dele. Acho que é uma decisão legítima dentro de um cenário político aqui no Brasil que gera muita insegurança para as pessoas, né? Enfim... Não, é difícil, né, avaliar a situação política. Não, porque ele fala que lá ele vai trabalhar mais, mas é politicamente, né? Não, mas porque politicamente. Essa comissão do judiciário dos Estados Unidos consegue fazer alguma coisa aqui ou zero? Tem força? Tem força, boa. País estrangeiro, acho que a gente nunca deve... a gente precisa resolver nossos problemas por nós mesmos, né? É claro que está vendo internacionalmente chamar atenção para as situações erradas que estão acontecendo no Brasil, quando, por exemplo, vem a OEA lá e diz essas anulações da Lava Jato estão impactando a credibilidade da justiça e da lei no Brasil. Isso tem um reflexo, isso é levado em consideração. Quando se vai aos Estados Unidos e tem esse debate de que a liberdade de expressão no Brasil está sobre restrições excessivas, que está havendo censura, também é algo que tem o seu, impacto. E se isso nos ajudar a superarmos nossos problemas, ótimo. Agora, quem vai ter que fazer isso, né, ainda que tenha alguma coisa lá dos norte-americanos que façam alguma coisa, mas quem vai ter que fazer isso? Essa lei, né? As sanções, né? Tem algumas sanções. Essa lei pegou lá o cara do Supremo da Nicarágua. Isso. Porra, nem Netflix você pode assinar. Não, você não pode ter conta. Não pode ter nada. E família, e entra a turma também. Pior que Sérgio Moro dando... aquela que você vai na... Sabe aquele Moro bravo? Imagina na salinha dos Estados Unidos. Você sabe que essa lei é pesada, né? Não, sei. O que eu defendo é que a gente resolva nossos problemas aqui, entendeu? Imagino que em 2 anos nós tenhamos aí uma grande mudança e até lá vamos fazer o que for possível, né? Não só para trazer justiça para essas pessoas lá dos manifestantes, mas também para trazer justiça e segurança pública para o nosso país como um todo. Então tá bom. Então você não quer falar do passado, você não quer contar pra gente quem é que acabou com a Lava Jato. Quem foi o culpado? Você não sabe quem foi o culpado que acabou com a Lava Jato, você não quer falar. Vamos falar do futuro. Sim. O nosso querido e velho Winston Churchill dizia o seguinte: claro, que cabe ao político? Cabe fazer um belo discurso, ter um discurso bonito e levar esperança para o povo. O político é isso. Eu sinto que a população está totalmente desanimada. Desacreditada. O povo, hoje em dia, você sai na rua, ele é um semblante triste. O brasileiro ele ficou triste, ele não acredita mais em nada. Qual vai ser
o próximo discurso, o que vai fazer com que o povo se empolgue, né? Volte a ter fé nas tem um entusiasmo, né? Não é assim se empolgar não também. é o Roberto Carlos lá no... Acreditar um pouco, não seja aquele Roberto Carlos esperança, né? entrando no navio. Show. A gente tá Roberto Carlos entrando no show. Eu chego aqui na Qual rádio. vai ser o discurso? Para onde é que o brasileiro vai ter que olhar para ter esperança? Vão falar, pô, agora vai. Agora é nóis. Porque uma pauta que une muita gente é o Fora Lula, né? O Fora Lula. Mas não resolve os problemas do país, que são mais profundos. Mas o país, o que eu vejo aqui na Emília, é um país forte, é grande, temos uma população imensa. O que a gente não pode ficar naquela história que o Brasil é o país do futuro que nunca chega. Mas as pessoas podem estar desanimadas agora, e eu mesmo fico desanimado vendo esse contexto político, né? Essas injustiças, mas também o fracasso econômico aí desse governo. Na verdade, todo mundo quer que dê certo. Ninguém torce para as coisas dar errado, mas a gente está vendo que economicamente nós vamos passar grandes dificuldades. Mas não é difícil virar essa chave. Vamos colocar o exemplo lá da Argentina, do Milei. Um país praticamente falido por conta das gestões desastrosas anteriores. E o Milei está melhorando. Mas ele veio com uma proposta bem... Mas é secar. Uma proposta do Milei foi... Sim. Mas você vê, isso pode acontecer no Brasil também, uma reviravolta, desde que mude-se totalmente a política. Não tem nada que a gente não possa fazer. A própria questão do Bukele, que mencionou. Se o Estado é forte, não tem crime organizado que segura um Estado que seja eficiente no combate à criminalidade. Então tem muito que pode ser feito. Agora, precisa sim colocar as coisas no lugar. E ter políticas públicas consistentes. Mas o Brasil, fácil, a meu ver, vira essa chave. Né? Desde que a gente não vai resolver do dia para a noite, mas se a gente colocar o navio na direção certa, e não em colisão aí com o Titanic, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a restabelecer a sua esperança, né? A sua fé, a sua... Eu acho que passamos um período lá atrás, na época da Operação Lava Jato, que se sentia nas pessoas, né? Uma sensação, o país está mudando, né? A gente não está preso a essa corrupção endêmica, esse sistema de corrupção. Na época do outro exemplo positivo, a meu ver, é o Plano Real. Né? Ninguém acreditava mais que o Brasil podia escapar lá da hiperinflação e, de repente, veio um plano econômico bem feito, bem sucedido e estabilizou. Temos problema com inflação? Temos. Aliás... Esse governo está provocando, mas não é o mesmo cenário. Mas o custo que a população passou. Porque o problema é que o brasileiro hoje em dia sempre está sobrevivendo. Né? Ele está sempre sobrevivendo. Aí vem, passou pelo Plano Real, passou, mas o juro foi de 20%. Quanto tempo foi 20% lá com o Fernando Henrique? É que a gente não vê. Porque passou, a gente fala, passou, mas passou sofrendo. Mas que nem agora. É que nem o que tá todo mundo, que tá fechando de empresa, né, Sandro? E saindo daqui também. Batendo recorde de recuperação judicial. A turma indo embora do Brasil, o cara abrindo empresa no Paraguai. O cara indo pro Paraguai. Por isso que eu disse, a mensagem tem que ser de esperança. A gente consegue botar o país em pé de novo e não é tão, assim, difícil colocar ele na direção certa. Agora, tudo tem o seu custo. Por exemplo, o ministro da Justiça lá, a gente foi para cima do crime organizado, hoje a gente tem essa ameaça contra nós. Qual que é outro ministro da Justiça que vocês conhecem que teve descoberto um plano aí de assassinato do PCC? Tem o seu custo. O que a gente não pode fazer, essa frase às vezes vira chavão e nem sempre é utilizado propriamente, mas a gente não pode desistir do nosso país. Então a gente consegue colocar ele de pé de novo. Fácil Não é fácil, mas vamos para frente, né? Sim. Temos que ir para frente. Tem mais perguntas? Sérgio Moro aqui, audiência. Muito obrigado pela sua audiência. A gente estava falando do Bolsonaro aqui, o Sérgio Moro falou da possível eleição. E o projeto da anistia, Moro, o que você acha? Porque parece que está cada vez mais difícil essa anistia e há uma pauta até do próprio Bolsonaro. O que você acha? Você acha que o pessoal vai ter a tão sonhada anistia ou acho muito difícil? Eu voto a favor. Né? Vamos ver se vai tramitar de fato. Eu até apresentei um projeto que não está tramitando, mas apresentei lá, que é para unificar essas penas do crime de tentativa de golpe e tentativa de abolição, que é basicamente, se tiver esses dois crimes, aplica só uma das penas. Né? Agora é uma pauta que tem muita resistência política ali dentro de Brasília, e eu não sei se vai ser possível lá
convencer as lideranças para colocar isso para andar. O que eu particularmente acho e que falei aqui agora há pouco, né, e não me interprete mal, mas assim, esqueça Bolsonaro em relação a esse tema. São as pessoas lá do 8 de janeiro que precisam justiça. Então, se o problema é o Bolsonaro, faz uma anistia então restrita às pessoas lá do 8 de janeiro, né, e depois discute a questão do Bolsonaro separado, e ele ainda vai ser julgado, não foi nem condenado, então é outra situação, porque essas pessoas lá não merecem o que estão passando, né? 2 anos de prisão preventiva. Tem uma senhora lá também. Tem muita gente. Eu fui lá visitar, né? Na época das prisões, a gente conseguia autorização e nem sempre depois conseguiu mais. Isso era estranho, o senador da República não poder visitar preso. Mas, enfim, às vezes que eu fui, a gente percebe, são pessoas muito simples. Né? São pessoas que se iludiram de achar que... Podiam até querer golpe, pode ser que eles quisessem golpe mesmo, mas absolutamente incapazes. Perfeito. De ter um potencial de ter um golpe ali, né? Então são pessoas que cederam, erraram, o que elas fizeram não foi certo, isso tem que deixar muito claro, mas não justifica esse tratamento desproporcional. Eu espero que seja colocado em andamento essa anistia e eu voto com tranquilidade a favor. Moro. Que é o princípio da justiça, né? É fazer o ajuste da bagaça. Né? Não pode ser assim, né? A justiça é pra isso, né? Mas o que a gente mais se preocupa, né? Que tem uma pergunta que ninguém respondeu até hoje, é quem vai controlar a internet aqui no Brasil. Se vai ser o governo, a Big Tech, né? O Durso. Ou o Durso ou a pessoa na jurídica, na física. Em quem vai estar na mão essa liberdade, né? Que eles querem pegar, daqui a pouco vão dominar também essa pauta. Sim, eu sou contra essas discussões que estão tendo e para mim é muito claro, claro que a gente quer só ouvir verdades, ninguém quer ouvir mentiras. Todo mundo gostaria que as pessoas fossem polidas e muito educadas. A vida real não é assim, né? E a gente não tem condições de definir um órgão ou um censor para dizer o que é verdade e o que é mentira. Exato. E dizer sobre esses conteúdos. Então o projeto, né, sou contra fake news na internet, sou contra... ninguém discute isso, todo mundo é contra. O problema é assim, quem que vai dizer o que é fake news? Né? Então o Lula é inocente, uma coisa que estavam, né, falando, é inocente. As pessoas divergem sobre isso no Brasil. E qual opinião vai predominar em relação a isso? Ele não foi inocentado, teve as condenações anuladas, a meu ver, erradamente, eu não concordo com essas decisões do Supremo, mas enfim, é uma questão de disputa política. Exato. Se houve ou não houve tentativa de golpe, vai ter ainda que o Supremo decida de um jeito ou de outro, vai ter um debate que vai permanecer. Sim. E a gente não pode escolher alguém para resolver essas questões para nós. Isso se chama democracia. Que a democracia é o contraditório, né? Exatamente. É o contraditório, a democracia. Isso aí. Então eu não vejo como... Se não tiver contraditório, é uma ditadura. É oposição. A liberdade de expressão é para você falar o que o outro não quer. Para elogiar não precisa. Né? Isso aí. Então eu não vejo como resolver isso aí. Por isso que eu sou contra, né? Os projetos de lei que foram apresentados queriam criar um órgão para dizer isso. Não tem como funcionar. E se começar a fazer, como eles estão dizendo aí, de responsabilizar a plataforma pelo conteúdo postado, em breve as plataformas é que vão ser os órgãos censores e vão sempre pecar pelo excesso, porque não vão querer correr risco. Então o prejuízo ao livre debate, e por mais que as internets, que as redes possam ser um problema, eu acho que elas trazem tudo muito mais benefício. Perfeito. Mais ou menos, né? Não, mais ou menos. Tem uns caras chatos. Tem uns caras chatos. O Moro já bloqueou 3. É só bloquear. Moro, obrigado, você ter vindo. Você é um cara legal. Sempre veio, sempre veio aqui colaborar aqui com o nosso programa. Sempre é um prazer. Você sabe que, você foi um cara... Na época da Lava Jato, uma pena que acabou a Lava Jato. Saudades da Lava Jato. Saudades. Inclusive saiu no... Como é que chama lá aquele... É uma ONG lá da Transparência, que o Brasil perdeu posições de ser transparente. Está na pior posição da história no ranking, né? O ranking tem 180 países e os primeiros países mais íntegros, né, menos corruptos, é Dinamarca, é Nova Zelândia, é Singapura. E do outro lado, dos piores, é lá Venezuela, Iêmen, países que são falidos. Aí é só perguntar pro brasileiro que lado dessa tabela você quer estar? Do lado de cima ou nesse lado de baixo? O Brasil está em 107º hoje nessa posição. E aí, quando a Transparência Internacional divulgou esse dado,
o pessoal foi xingar ela e dizer que o índice não prestava, que era conversa de boteco. Tá bom. É um índice reputado internacionalmente. Todos os países se importam com esse índice. Claro que não é um índice perfeito, porque é baseado em percepção. Você não consegue dimensionar corrupção por número de processo, porque junto com a corrupção tem impunidade. E aí você não tem processo, mas é absolutamente corrupto, muitas vezes, aquele país. E as pessoas também perceberem, olha, o que Dinamarca, Nova Zelândia, Singapura têm em comum? Um alto índice de desenvolvimento humano. Há uma correlação entre desenvolvimento e combate à corrupção e integridade. Enquanto que aqueles outros países no fim da tabela lá, né, do Iêmen, Venezuela, Sudão do Sul, é só oferecer, ó, você quer viajar para Venezuela ou quer ir para Nova Zelândia? Não vai para Nova Zelândia. Quer morar na Nova Zelândia ou na Venezuela? Quer morar na Nova Zelândia. Muito bem. Vou passar aqui o Instagram, nas redes sociais SF Moro. A gente conversou aqui com o senador Sérgio Moro aqui no Pânico na Jovem Pan. Obrigado, viu, Moro? E boa sorte para você lá.